Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, pelo dia de hoje. Agradecemos por essa chuvinha que caiu agora. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Os lugares caíram queimadas, o Deus, o Senhor traz esse alívio para que possamos, ó Deus, experimentar a sua graça. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui com o nosso coração alegre para louvar o Senhor, para entregar ao Senhor o nosso sacrifício vivo, que é a nossa própria vida. Que, Senhor Deus, que nós temos para te oferecer. Recebemos de ti a vida eterna, maior de todos os presentes. Que darei eu, Senhor, todos os benefícios que tem feito. Ó Deus, nós queremos entregar tudo que temos, tudo que somos para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas dúvidas, nos nossos medos. Nos ajuda. Somos fracos, nós somos dependentes de ti, não conseguimos fazer nada sozinhos. Somos aqueles filhos, Senhor, que o pequenino depende do Pai para tudo. Nós dependemos de ti, Senhor. Nos ajuda, nos mostra, Senhor Deus, o caminho a seguir, seja a nossa direção, o nosso farol, o nosso alvo. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Que possamos juntos adorar o teu nome, louvar o teu nome, que é muito digno de louvor e de adoração. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de pedir a todos que se colocassem de pé, aqueles que podem, vamos ao nosso Senhor com alegria nesta manhã. Mas antes de começarmos o nosso momento de oração, de louvor, eu gostaria de agradecer a presença do irmão Nelson, da Gislane, são os pais da Cláudia. Obrigada pela presença de vocês, fiquem à vontade. Vamos ao nosso Senhor.
sobre quando ele acalmou a tempestade. Está lá em Mateus 8, 23, 27, está em Marcos também, 4, 35, 41 e Lucas 8, do 22 ao 25. Pense nos discípulos saindo em um barco com Jesus, quando uma tempestade que poderia ameaçar a vida deles irrompe na água. Eles não estão preparados para enfrentá-la. Em pânico, eles percebem que podem morrer. Durante todo o tempo que isso está acontecendo, Jesus está dormindo pacificamente. Muitas das vezes acontece assim na nossa vida, né? Em vez de focar na reação de Jesus à situação deles, os discípulos permitiram que a situação ditasse as suas reações. Depois de implorar a Jesus que faça algo, ele acalma a tempestade. Mas não antes de perguntar: por que vocês estão com medo? Sua gentil repreensão não foi porque eles não acreditaram que Jesus poderia salvá-los da tempestade, mas porque eles têm dificuldade para acreditar que ele nos ajudaria através dela. E é assim também na nossa vida. Às vezes a gente está focado tanto no problema que esquece que Jesus pode nos ajudar. Eles sabiam que Jesus estava no barco deles, só não entendiam o que ele era totalmente capaz de fazer. Jesus foi a força deles durante a tempestade e sobre a tempestade. Jesus foi o seu provedor, protetor, curador e líder. Jesus foi a sua fonte de paz e poder. E o mesmo Deus que estava com os discípulos no barco está conosco. Não importa qual seja a sua tempestade atual, Jesus está próximo. Não há uma situação pela qual você tenha passado que Jesus não tenha suportado ao seu lado. Jesus era e há de vir. Ele estava lá no início dos tempos e ele estará lá no final. Ele viu todos os eventos da história humana e não abandonou ninguém.
Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros. Algumas traduções vão falar forasteiros, outras vão falar peregrinos. A
E as pessoas são obrigadas a sair do seu país, a sair da sua cidade, porque de alguma maneira elas estão sendo perseguidas. Essa carta que Pedro escreveu foi direcionada justamente para essas pessoas, pessoas que tiveram que abandonar o Senhor. Então essas pessoas se sentiam o quê? Sozinhas. Essas pessoas se sentiam hostilizadas. E tudo por quê? Porque eles acreditavam em Cristo. E naquela época, como as pessoas ainda não conheciam, o que acontecia? Tinha preconceito. E, devido a essa perseguição, o Evangelho foi o quê? Proclamado. E muitas vezes a gente pode achar assim: mas por que muitas vezes o cristão sofre esse tipo de coisa? Porque provavelmente tem um propósito na frente. E, durante essas situações, esses cristãos eles sofreram alguns tipos de perseguições. Essas perseguições eram sociais e muitas vezes econômicas. Então, se via da seguinte maneira esses cristãos: eles eram perseguidos por Roma. E aí, de que maneira? Eles tinham que obedecer às leis, né? E adorar os imperadores. Se eles não fizessem isso, o que aconteceria? Eles iam sofrer penitências. Muitas vezes poderiam levar eles à morte. Outro tipo de perseguição eram as perseguições que eles sofriam dos próprios judeus, ou seja, dos seus próprios irmãos da região. Essas pessoas também perseguiam. E até um ponto que eles perseguiam de tal maneira que, se eles não pudessem, de alguma maneira, violentar, eles colocavam soldados romanos contra essas pessoas. E um outro tipo de perseguição era dentro da sua própria casa. Então, imagine, se uma mulher que era casada com um homem que não era cristão, essa mulher poderia ser expulsa de casa. O filho poderia ser expulso de casa. O servo poderia ser expulso de casa. E a partir do momento que ele era expulso de casa, ele não tinha para onde ir, porque o outro judeu não ia aceitar ele dentro de casa. Aí, se houvesse igreja, a igreja aceitaria. Mas fora disso, ele não teria para onde ir. E as leis, a justiça, eles não iam beneficiar essas pessoas. Então essas pessoas estavam literalmente sozinhas. Não havia outras pessoas a quem elas poderiam recorrer. Além disso, dessas pessoas, Pedro também poderia estar escrevendo essas cartas para os novos convertidos, as pessoas que aceitaram Cristo, acreditaram naquilo que os apóstolos haviam falado. Poderia ser essas pessoas. Na verdade, como nós dizemos que essa carta de Pedro era para aquelas pessoas ontem, aquela carta também era para nós hoje. E provavelmente as cartas de Pedro também serão para as pessoas de amanhã. São cartas atemporais. São pessoas que foram perseguidas e que provavelmente hoje também, a gente sabe que há perseguição de cristão. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso na mídia, muitas vezes falando de igrejas que foram queimadas, né, de pessoas que foram mortas pela sua vida. Só que aí vocês podem falar para mim assim, mas isso não reflete a gente hoje, mas poderá de alguma maneira refletir em algum momento. E quando eu falo de perseguição, não é só esse tipo de perseguição. Às vezes é o sofrimento, às vezes é a dor, às vezes é a ansiedade, às vezes é tudo aquilo, gente, que tira a gente do foco de servir a Deus, que nos entristece o coração de alguma maneira e nós podemos achar que estamos sozinhos, estamos sem direção, sem guia. Então, as cartas de Pedro é um guia para a nossa vida espiritual, para a nossa vida que muitas vezes, diante de dificuldade, diante de tempestade, possamos achar que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus por nós. E a carta de Pedro é justamente isso. Ele dá esperança a esses irmãos. E diante disso, eu separei algumas âncoras que eu achei importante dentro do texto e eu queria compartilhar com vocês. A primeira âncora que eu queria falar, e está já lá no início do segundo versículo, diz assim: eleitos. Essa é a identidade do cristão. Eleito,
29 diz assim: porque os que Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele ativamente está nos moldando, ele ativamente está nos transformando. Para quê? Para sermos semelhantes a Cristo, para sermos, seguirmos os exemplos de Cristo. Para que isso? Para servirmos a Cristo. E quando a gente fala tudo isso, né, a gente não pode esquecer que muitas vezes nesse processo temos sofrimento, temos dificuldades. E aí, neste momento a gente pode questionar a nossa fé, questionar a nossa santidade, porque somos fracos, porque não conseguimos. Nós precisamos lembrar que isso é um processo. E a santificação ela não acontece de uma hora para outra. É na busca contínua que ela acontece. Ainda, no primeiro capítulo de Pedro, o próximo versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma nova esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança em Deus, que através do seu Filho morto e ressuscitado ao terceiro dia, nos dá a oportunidade de vivermos uma nova aliança, nova comunhão com Deus. Eu estava vendo algumas coisas e eu estava vendo sobre a função de Ourives. Eu já até perguntei pro Jefferson, minha mãe, como é que falava, né? Porque para mim soava meio estranho. E aí eu estava vendo que o Ourives ele faz o quê? Ele usa o fogo para purificar, para limpar o ouro, né? E se nós formos trazer isso, fazendo analogia daquilo que eu estou falando, a gente pode pensar que os tempos difíceis são o fogo. E o Espírito Santo é o ourives mesmo. E aí o ourives, ele vai usar o fogo, vai usar as dificuldades, o sofrimento, para tornar o ouro mais o quê? Mais brilhoso, mais valor. Os tempos difíceis, muitas vezes, é isso, irmãos. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente não para para pensar que a igreja, ela só se expandiu por quê? Porque em algum momento ela foi perseguida e ela teve que sair dali. E tudo isso fazia parte do plano de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que parar e pensar nas situações difíceis que tem um plano maior, tem um objetivo maior. Talvez, como a gente cantou nos louvores, uma tempestade, um vento forte, né? Nós estamos aí. A gente vive num mundo onde há tantas dificuldades, onde há tantas coisas, sabe? E muitas vezes a gente encontra um trabalho que as pessoas não provêm a mesma fé que a gente. A gente entra nas redes sociais, vê tanta coisa que não condiz com o caráter cristão, e nós estamos nisso, em ambiente da escola, em ambiente do trabalho, em qualquer ambiente. Esse tipo de perseguição é real. Mas o que eu estou querendo falar com os irmãos é que, diante disso, há um Deus, há um Espírito Santo, que morreu na cruz por nós, para que hoje nós, amanhã, pudéssemos ter o dever. E aí entra o finalzinho que diz assim: para a obediência e a ascensão do sangue de Jesus Cristo. Então, tudo isso que nós passamos é para que nós possamos obedecer a Cristo. Obedecer para sermos semelhantes a Cristo. É saber que estamos aqui, estamos no processo, mas precisamos obedecer a Deus, porque a gente tem um alvo maior. E qual é o nosso alvo? A vida eterna. A vida no reino com Cristo e Deus. Então, neste momento, eu queria que os irmãos pensassem: há um alvo maior a ser conquistado. E esse alvo é a vida eterna. E Pedro, ele eleva o nosso olhar para isso. Nosso propósito é viver alinhado com Jesus. Custe o que custar. Pode custar várias coisas, até às vezes a vida, como já tinha dos apóstolos. Mas a gente tem um alvo
caos, mesmo em meio à tempestade. Precisamos ter paz, descansar no Senhor. E eu queria convidar vocês hoje a descansar no Senhor, a descansar na identidade que Ele te deu, na escolha que Ele fez. Não foi você que fez, foi o próprio Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6 ao 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petições sejam tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. É um motivo para a ansiedade. Muitas vezes hoje, a gente como está ansiosos, estamos com problemas, estamos passando por uma dificuldade, a gente esquece de buscar a orientação ao Todo-Poderoso. Mas como? Orando. A gente às vezes vai conversar com um amigo, com um parente, às vezes vai lá no direct, no story lá no Instagram, coloca lá uma frasezinha, sabe? Eu sei que é assim, as pessoas têm esse hábito. Mas Paulo está falando que a gente tem que dirigir as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos problemas a Deus. É Ele que pode resolver. É Ele que pode solucionar as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Qual é a outra maneira? Palavra. Ler a palavra, buscar a palavra. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e pode achar assim: mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Gente, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E toda vez que a gente lê, a gente lembra daquilo que Deus fez no povo, no passado, e aquilo que Ele pode fazer hoje. Como eu disse, a carta de Pedro, por exemplo, a primeira carta, as duas cartas de Pedro, são atemporais. Serviu ontem, está servindo hoje, vai servir. E depois a adoração, o louvor a Deus, entregar os nossos anseios, as nossas dificuldades, sabe? E louvar a Deus, descansar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa acima do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Habitar e descansar fala de uma permanência constante, não uma visão ocasional. É descansar, é habitar. É uma confiança tão profunda que nos faz nos sentir seguros, com a sombra do Todo-Poderoso, como o protetor. Isso, irmãos, não é uma escolha, isso é uma decisão. A gente precisa decidir: eu vou ter fé, eu vou depositar os meus anseios em Cristo, porque a minha esperança vem dele. Principalmente quando nada faz sentido, quando nada vai favorar, quando a dificuldade, a tempestade vem. Eu vou descansar no Senhor. Confiando a nossa transformação diária ao Espírito Santo, que nos santifica. Entregamos uma vida cheia de pecados e recebemos uma vida onde somos guiados pelo Espírito Santo. Todos os nossos pecados são lavados. Dedique a sua vida à obediência ao Filho, cujo sangue nos redimiu. Finalmente, eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a gente fala assim, parece que não é fácil. Mas a gente precisa encontrar essas âncoras para nos sustentar. Continuarmos resilientes em meio às tempestades, em meio ao sofrimento, em meio à dor. A nossa fé, a nossa esperança irá nos manter de pé para o quê? Para o alvo, que alvo é esse? A vida eterna com Deus. Amém? Assim. Graças
conseguiam enxergar Jesus ali no bar com a gente. E teve uma hora que ele falou: chega, daqui é toda tempestade, abrindo uma porta de emprego para mim, né? E eu lembro que na altura Deus usou até a Cláudia para falar comigo, porque eu fiquei meio assim: mas será, gente, que eu vou conseguir? Que eu vou. Será que é isso mesmo? E ela falou assim: amiga, às vezes é essa porta que Deus está abrindo. Não sei se você lembra disso, mas eu lembro. Deus abriu essa porta e quando Ele abre a porta, o homem não fecha, e é Ele que capacita a gente. Amém? Vamos ao Senhor.
Continua a fazer algo.
mas para nós que estamos sendo salvos. Ele está falando de uma obra constante, diária, é útil. Então, a ceia também nos faz lembrar de algo que Deus está fazendo no presente. Seria como a obra de Cristo lá na cruz, consumada de uma vez por todas, tivesse uma aplicação diária, constante na nossa vida. Não quer dizer que Ele tem morrido todos os dias pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que Ele fez isso uma única vez. Mas a sua obra é tão perfeita, é tão vicária, é tão tributativa, que lá da cruz Ele morreu não só por aqueles que viveram antes e que tinham fé nele, morreu por aqueles que estavam ali, mas também morreu por nós que há mais de 2000 anos, e morreu por aqueles que ainda hão de vir. Por isso que Paulo está dizendo, nós continuamos sendo salvos. E sabe, irmãos, é loucura mesmo olhar para a cruz, porque nós podemos dizer: quem crucificou Jesus? Pilatos? Herodes? Os judeus? Os romanos? Quem crucificou Jesus? Eu? Isaías 53 diz que o Pai agradou por ele. Estamos a falar do seu filho. Imagina só o Fábio pegar agora o Miguelzinho que nós amamos e cometer uma barbaridade. Que pai louco é este? Então a loucura da cruz, ela nos faz refletir o fato da grandiosidade que às vezes corremos o risco de pensarmos e olharmos para ela já há mais de 2000 anos, parece que ela perdeu o impacto. E este memorial traz à memória, desculpa-me aqui a redundância, este impacto. O próprio Deus crucificando o seu filho. O próprio Deus assumindo a pele humana. O próprio sangue que lá de Moisés em Êxodo 12 aplicado agora na cruz. O verdadeiro Cordeiro de Deus. Então é uma obra que teve um início, mas que ela continua. Estamos sendo salvos pelo poder de Deus, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, quando as âncoras da tua vida falharem, que às vezes elas podem falhar, às vezes a tua âncora está numa comunidade, numa família, numa instituição, num amigo, num marido, numa esposa, num filho, todas elas podem falhar. Mas a âncora é a presença de Jesus em nós, que nos sustenta e nos molda na caminhada, de continuarmos a ser salvos pelo poder de Deus. E por último, 1 Coríntios 11, 26. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo aparecerá uma segunda vez para aqueles que esperam nele para a sua salvação. Cristo aparecerá para nós. 1 Coríntios 11, 26 diz que nós devemos celebrar isto. O Cristo que começou, o Cristo que continua, o Cristo que há de vir, uma obra perfeita, agindo em nosso favor. O que isso quer dizer? Que as tempestades tranquilas, por mais longas que elas possam ser, eu digo muitas vezes, citando o Salmo, o choro quando traz do doente, e às vezes a noite parece a morrer da terra. Às vezes a tempestade pode durar às vezes há irmãos nossos que as tempestades duram uma vida. O caos é passageiro. Sabe quem escreveu esta frase, esta escrita? É
sistema nazi estava isolado. E ela celebrava o dia a ceia no escuro. As pessoas a morrerem, a passarem fome. Ela deixou escrito: o caos vai ser escuro. E não é eterno. A vida abundante esta semana. Às vezes tu pode estar a viver hoje, irmão, um tempo. Parece que as vagas são muito grandes e fortes de apetite. A ceia traz-nos a memória que houve uma obra a partir da cruz. E esta obra é a graça de Deus, que ultrapassa tempos, culturas, gerações, ultrapassa qualquer barreira, seja ela religiosa, seja ela de raça, seja ela como for, a graça de Deus ultrapassa. Não há coração mais duro, impenetrável, que a graça de Deus no nosso coração. Continuamos a ser alvos desta graça constante de Deus. E tu podes perguntar: até quando, pastor? Por toda a eternidade. Assim, o Senhor traz-nos a memória esta obra feita. Então, meu irmão, se temer porque você já estou seguro na verdadeira âncora dos seus corações. Então eu quero convidar hoje a igreja com esta consciência de que a cruz de Jesus é a revelação da graça e da justiça de Deus. Se unem um símbolo onde temos a graça e a misericórdia de Deus sendo uma comunicação, onde a misericórdia ensina que Ele não nos dá aquilo que merecemos, onde a graça nos alimenta que Ele nos dá aquilo que nós então quero te convidar, vamos orar e depois, aqueles que quiserem, puderem, que entenderam a mensagem, entenderam a palavra, possam se aproximar, pegar o seu pão, pegar o cálice. Tudo isso são símbolos da vida de Jesus no teu lugar, porque olha, a Aline quem orou, mas o André orou, eu vou orar, nós e eles oraram antes da celebração, oraram durante a semana, a Kézia orou durante a semana para preparar a mensagem. Tudo foi de alguma forma minuciosamente organizado, mas não pudesse estar. Mas quando pegasse o pão, pegasse o cálice, são as tuas palavras, é a tua oração. Então não te prive neste momento, nós não queremos isso. Queremos deixar alguns momentos de pão e cálice, e depois em conjunto, oraremos todos, oraremos todos. Feche os teus olhos, bendito Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque não há pecado, não há nada que nos possa separar do teu amor. Obrigado, Jesus, porque tu foste a cruz do Calvário pelos nossos pecados. Tu morreste para que nós pudéssemos viver. O Filho de Deus perfeito tornou-se homem para que nós, homens imperfeitos, pudéssemos ser filhos de Deus. E isto, Deus, não tem a ver conosco, não tem a ver com aquilo que fazemos, não tem a ver com e onde nascemos, tem a ver contigo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua
Obrigado porque a salvação ela não vem de nós, mas ela é graça do Senhor. Obrigado porque olhamos para a cruz, apesar de olharmos e pensarmos como é que foi possível tamanho amor. Ela para nós, a mensagem da cruz é para nós o poder de Deus. Quando olhamos para a cruz, entendemos que nós devemos, com gratidão no coração, celebrar o memorial até que tu venhas, até que tu nos resgates deste mundo caótico de tempestades, de tribulações e de provações. Até que tu venhas, Senhor, queremos ter a consciência que o apóstolo Pedro teve quando escreveu, que nós somos eleitos, escolhidos pela presciência, por quem sabe todas as coisas. E de fato, olhando para nós, não vendo nada de bom, mesmo assim, e apesar disto, nos amou. E nos amou até o fim, dando-se a si mesmo em resgate pelas nossas vidas. Obrigado porque a ceia lembra-nos de que lá da cruz o Senhor continua de uma forma inexplicável a tocar a nossa vida, o nosso coração e outros corações, para que juntos, unidos no Espírito do Senhor, neste processo de santificação, que é diferente de um para o outro. Justificação e santificação são obras diferentes. Uma, o Senhor declara-nos justos, e a justificação ela é igual para todas as pessoas que Deus encontra em Jesus. Uma vez entregando a vida a Cristo, uma vez Ele comprando-nos com o seu sangue, todos nós somos igualmente justificados. Não há mais justo ou menos justo. Todos são igualmente justificados perante o sangue de Cristo. Mas a santidade é um processo diferente, onde nós, com o teu Espírito, juntos trabalhamos para o desenvolvimento e para o crescimento da nossa vida. Neste processo há pessoas mais, outras menos. Mas nesta manhã, a nossa oração é que o pão e o cálice traga à nossa memória que este processo de santificação, que este processo de peregrinação nesta terra, não estamos sozinhos. O Javé Jiré, o Deus provedor, caminha conosco nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Então, se alguém nesta manhã, Deus, está triste, está ansioso, preocupado, alguém que não se sente digno do teu sangue, do teu Espírito, possa envolvê-lo com este amor nesta manhã, e que ele possa participar deste material tão significado para nós. Relembra-nos o amor, a graça e a misericórdia e a justiça do Senhor, que foram pregadas na cruz, em nosso favor, para a glória de Cristo, em nome de Deus. Todos estão convidados. Pão, vinho, sal, corpo.
vive eternamente. Nós te louvamos, ó Deus, por esse alfa e o ômega, o início e o fim. Nós queremos que um dia estaremos contigo na glória, desfrutando, Senhor Deus, da tua presença eternamente. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Temos mesmo para terminar. Temos o nosso almoço, logo em seguida, então muita coisa vai acontecer, tá? Transferir coisas é assim. E é bom porque vivemos em comunidade desta maneira. Não é, meu amor? Então, hoje, a seguir os trabalhos, vamos almoçar. Depois, acho que podemos cantar os parabéns a alguém que fez aniversário, que não está nada ansiosa, acho. Ela já está cá à vontade. Quantos anos? 7 anos. E menos os dentes. Também Mateus, 2 meses, nada de 2 meses, Mateus. Parece que a Melissa andava aí com a barriga dentro do carro, estava bem aí cá. Caiu cabelo, nada mais. Só cresce. Eu também era cabeludo quando era pequeno. Não sei. No dia 3 e 4 de outubro, nós, os homens da igreja, nós brasileira, um encontro nosso, só nós, grupo fechado. Não queremos lá mulheres, não queremos nem que ela nos auxilie com alguma coisa, nada, é tudo feito por nós, do início ao fim. Há de faltar um monte de coisas, mas boa disposição não vai faltar. Então, sexta-feira, pelas 9 horas, queremos estar lá na Quinta Shalom. Muitos deram que conhecem, onde fizemos os batismos, onde temos feito algumas atividades. Então, na sexta-feira, às 9 da noite, porque há pessoas de trabalho, então, sexta às 9, temos atividades lá, passamos a noite lá, dormimos lá todos juntos. Não precisa ser de conchinha, dormimos todos juntos, mas enfim, cada um da sua maneira, e depois no sábado até às 9 da noite. Então vão ser 24 horas dos homens dando descanso das esposas ou não. Então, se você ainda não se inscreveu, olha, nós começamos um custo simbólico de 15 euros. Os 15 euros já inclui o almoço, já inclui renda de quinta, então são 15 euros só. Sei que há pessoas que não têm idade, tá? É desde o Miguel até o mais velho que eu vou dizer quem é. Não tem idade. Nós atribuímos um tema, o nosso legado. O que é que queremos deixar? O que é que recebemos? O que é que estamos a ensinar? Da manhã, o que é que as pessoas vão celebrar? Os nossos filhos, netos, por aí vai. Então, 3 e 4 de outubro, das 9 da noite às 9 da noite, juntos em comunhão, em louvor e adoração ao Senhor, ao Rei, e de volta de um bom churrasco, tá? Então, aquele que quiser se inscrever, como quem cuida dessas coisas é ele, né? Mas como nós não queremos dentro de mulher, é o Henrique que vai cuidar. Fica tudo em